Boa noite, igreja. Graça e paz do nosso Senhor. Sejam com todos vocês. Boa noite também aos irmãos que nos acompanham pela internet. Bom, estamos aqui para cultuarmos ao nosso Deus, mas antes disso, nós temos que acalmar o nosso coração, ficar um pouco tranquilos. Hoje já não está mais aquele calor como estava no dia de ontem. Hoje está mais fresquinho, está mais tranquilo. Mas vamos tirar um tempo para falar com Deus. Falar, Deus, tira qualquer distração, que eu possa colocar o meu coração diante de Ti para cultuar ao Senhor neste momento. Então que você possa fazer isso, este momento de prelúdio.
Bom, gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra no Salmo de número 55. Perdão, Salmo de número 51. Salmo de número 51. Leremos os versos de número 1 a 6. Diz o seguinte a palavra do nosso Deus: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Esse texto de Davi, confessando o seu pecado diante de Deus, ele reconhece que ele é um pecador, que ele é alvo da ira e da justiça de Deus, porque ele sabe que ele foi concebido em pecado, e todos nós nascemos em pecado, sem exceção. Como foi dito na EBD, nós precisamos ter esse entendimento, nós precisamos querer ser como Davi, chegar diante de Deus com arrependimento, sabendo que nós somos alvos da ira de Deus, mas Deus é um Deus justo, Deus é um Deus bondoso, Deus é um Deus gracioso, que entregou o seu Filho por misericórdia dos seus eleitos, para que nele nós pudéssemos ter salvação. Então que nós possamos nos achegar diante de Deus com esse mesmo sentimento de arrependimento, porque eu acredito que nenhum de nós não pecamos essa semana, não pecamos até mesmo hoje, todos nós cometemos pecados, nós somos falhos, mas a graça de Deus é muito maior que os nossos pecados. Então, que nós acheguemos diante de Deus, orando a Deus, pedindo perdão dos nossos pecados. Senhor, nós sabemos que o Senhor é um Deus gracioso, um Deus misericordioso, mas o Senhor também é santo, o Senhor é puro, o Senhor está acima de todas as coisas, o Senhor é excelso, Deus, o Senhor é maravilhoso, e um pecado, Deus, um só, contra a Tua lei, é digno de sermos condenados, e nós queremos pedir perdão, Deus, pedir que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos lave, Deus, por meio do sangue do Seu Filho Jesus. Nós sabemos que sem esse perdão, nós nunca conseguiríamos agradar o Senhor, que o Senhor haja de bondade e de misericórdia, Deus, que neste momento nós possamos estar, Deus, aqui na Sua presença, o Senhor se faça presente, o Senhor possa receber, Deus, este louvor que faremos a Ti, os hinos, Deus, os cânticos espirituais, e que o Senhor venha falar conosco, Deus, fazendo com que nós saímos daqui edificados pela Tua palavra, Deus, e que tudo neste culto seja dedicado ao Senhor, Pai. É o que nós Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Gostaria que os irmãos agora ficassem de pé para nós cantarmos o hino de 96.
igreja pode se assentar. Bom, gostaria de chamar os irmãos a se colocarem de pé novamente, pois nós iremos louvar ao nosso Deus. Nós estamos aqui para se colocar diante dEle, para exaltar, engrandecer o nome dEle. Nós estamos aqui porque nós queremos louvar o nome do nosso Deus. estamos aqui não somente para louvar a Deus, mas nós também temos motivos para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Acredito que todo mundo aqui tem algo a agradecer. Então, que nós possamos, neste louvor agora,
cantar essas verdades, né? Por tudo que Deus tem feito por nós, tudo aquilo que Ele ainda há de fazer. Vamos louvar ao nosso Deus. Bom, essa terceira canção nos fala que falar com Deus, a oração, é um privilégio que nós temos e que nós possamos desfrutar desse privilégio que é falar com Deus, que faz tão bem para nós. Encontro paz.
pode se sentar. Boa noite, irmãos. Palavra do Senhor no livro dos Salmos, lá no Salmo 66, dos versículos 13 a 15, o salmista diz assim: Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros, e molarei novilhos com cabritos. Naquela época, o povo de Israel trazia à casa do Senhor, diante, do altar, os seus sacrifícios, os seus animais. Eles separavam os melhores carneirinhos, as ovelhas, sem mancha, sem mácula nenhuma, e ofereciam como holocausto, sacrifício pelo pagamento de pecados do povo, e traziam à frente ali no templo aos sacerdotes, para que fosse assim oferecido diante de Deus aquele sacrifício, e assim houvesse perdão, para que assim houvesse perdão e pagamento de pecados. Hoje nós não fazemos mais isso, mas nós ainda trazemos também as nossas ofertas de sacrifício, de amor, de louvor, diante do altar de Deus. Não só com a nossa vida, com os nossos atos, nossas ações, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que nós devemos oferecer, e a palavra de Deus nos ensina, hoje a igreja cristã, a oferecer o nosso próprio corpo, a nossa própria vida, todo o nosso ser, toda a nossa integridade, de corpo e alma, oferecemos esse sacrifício a Deus. E oferecer esse sacrifício de corpo e alma com inteireza de coração diante de Deus, compreende também aquela oferta que, assim como o povo lá no passado trazia diante do altar, nós fazemos hoje, não mais com animais, com sacrifício de sangue, mas nós também oferecemos o nosso louvor a Deus através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. E dentro da nossa liturgia, do culto solene que nós oferecemos a Deus, este é o momento que nós separamos então para trazer diante aqui do altar aquilo que nós já separamos, que Deus colocou no nosso coração como dízimos e ofertas neste momento. E para isso nós vamos cantar o hino 32, e ao som do piano nós vamos nos colocar em pé, e aqueles que tiverem hoje aqui separado para trazer então seus dízimos e ofertas, tem a oportunidade. Após o cântico do hino, eu vou pedir para o presbítero Sander vir à frente então e agradecer pelas ofertas e os dízimos aqui oferecidos.
Chamar também as crianças para virem à frente, vão ter o momento delas, Midiales e... Oremos. Eterno Deus, grandioso Pai, te somos imensamente gratos por este momento que o Senhor nos concede, estarmos reunidos aqui em Tua casa, para juntos estarmos te rendendo louvores, Senhor. Queremos te agradecer também por esses dízimos e ofertas aqui depositadas, Senhor, para o sustento da Tua obra aqui neste local, Senhor. Rogamos as Tuas bênçãos sobre os nossos amados irmãos que têm a incumbência de administrá-lo, Senhor. Capacita-os a administrá-lo de forma a agradar-te, Senhor. Que estas verbas aqui depositadas sejam únicas e exclusivamente para a proclamação da Tua palavra aqui neste bairro, Senhor. Abençoe grandemente a cada um de nós. Sei com aquelas pessoas que não têm tido o privilégio de poder contribuir na Tua causa, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja movendo o coração de cada um deles para poder fazê-lo, Senhor. E agora também queremos te pedir por cada criança aqui à frente, Senhor, pela professora que tem a incumbência de falar aos corações dessas pessoas, que o Teu Santo Espírito use-a para transmitir a Tua palavra, o Teu querer sobre essas crianças. E esta semente plantada aqui nos corações dessas crianças, brevemente venha a brotar e render muitos frutos na Tua casa, Senhor. Rogamos também por cada um de nós que ficaremos aqui ao templo, Senhor, use os seminaristas, Senhor, para transmitir a Tua palavra, o Teu querer sobre as nossas vidas, e que possamos sair daqui transformados, Senhor, aplicando em nossas vidas a Tua palavra aqui, Senhor. Sê com cada um de nós, nos proteja e nos guarde. É isso que te pedimos no nome santo e grandioso de Jesus. Amém, Senhor. Bom, gostaria que os irmãos deixassem já a Bíblia de vocês aberta no Evangelho de 2 Lucas, capítulo de número 28. Será o texto no qual nós meditaremos nessa noite. Evangelho segundo Lucas, capítulo 18. Bom, neste mês nós estamos falando sobre perseverança na oração. E quando nós falamos sobre oração, eu acredito que seja algo que todo cristão luta. Como assim? Luta para manter uma vida de oração. Não somente os adolescentes, os jovens que dizem ter dificuldades, mas eu acredito também que os adultos, até mesmo líderes que estão à frente, na igreja, pastores, têm dificuldade de terem uma vida de oração, de perseverarem na oração. E quando nós falamos sobre perseverar na oração, nós precisamos entender que perseverar na oração está ligado a perseverar na fé. Quando eu persevero numa vida de oração, eu estou perseverando na fé. E quando eu persevero na fé, eu estou perseverando numa vida de oração. Isso está interligado. E esse texto que nós vamos ler fala sobre essa questão de perseverar na oração e perseverar na fé. E esse é o nosso título da pregação dessa noite: Ore e persevere. Vamos ler a palavra do nosso Deus? Evangelho de Lucas, capítulo 18, do verso 1 ao 8. Diz assim: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, não respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça.
Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vamos orar mais uma vez. Eu gostaria que os irmãos fizessem movimento de oração, orasse por você, orasse para quem está do seu lado, atrás ou na frente, e orasse por mim, para que Deus fale ao seu coração, ao seu irmão que está do seu lado, e que use a minha vida para falar com todos. Senhor, nós queremos te agradecer pela sua palavra, porque nós temos a certeza, a convicção de que ela é viva, que ela fala aos nossos corações, e que nós possamos sair daqui transformados, Deus, entendendo o privilégio que é orar a Ti, Deus, e ter uma vida, Deus, de oração, que nós possamos buscar, Deus, que isso seja uma realidade em nossa vida, Deus, viver uma vida de oração, Deus, que o Senhor possa usar a minha vida nessa noite, que eu possa ser um instrumento do Senhor, apesar dos meus erros, dos meus pecados, das minhas falhas, Deus, o Senhor faça de mim um instrumento essa noite, é o que eu peço e agradeço em nome de Jesus, amém. Bom, Jesus então, ele conta uma parábola, a parábola do juiz iníquo. Sempre quando nós vemos nos evangelhos, quando Jesus ele fala alguma parábola, ele está querendo ensinar alguma coisa, mas sempre antes tem um contexto. Não tem como a gente olhar para uma parábola, tirar as nossas conclusões, sem antes olhar o contexto que está acontecendo anteriormente. Então, a gente vê que no verso de número 20, lá no capítulo 18, se puderem acompanhar, diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Então, o que está acontecendo aqui? Os fariseus estavam questionando a Jesus, falando: ei Jesus, e esse reino aí que você disse, esse reino de Deus que é chegado, que é vindo, cadê ele que a gente não está vendo? Quando é que vai acontecer? Me dê provas, quais são os fatos, quais são as provas de que esse reino chegou, que está acontecendo mesmo. E Jesus diz: esse reino que eu tenho dito não é algo aparente, não vem com aparência visível, mas é algo que está acontecendo de maneira invisível. E ele diz que acontece dentro de nós. Ele diz no verso 21, nem dirão, ei-lo aqui, o reino de Deus, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A ideia é que o reino de Deus, ele chegou quando Jesus veio à terra, deu início ao reino de Deus, mas ele dá continuidade, porque é por meio da habitação de Deus em nós, nós que entendemos quem Deus é, que nós somos pecadores, que nós aceitamos as boas novas e tememos a Deus, então o Espírito Santo de Deus habita em nós, e então esse reino começa a se espalhar por meio daqueles que têm o Espírito de Deus. O reino de Deus tem aparência invisível, porque Deus é invisível. Então, ele diz que iria chegar o momento, ele estava falando então com os fariseus, e agora, depois que ele responde à pergunta dos fariseus sobre o reino de Deus, que é um reino invisível, ele vira então para os discípulos, no verso 22, a seguir dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver dos dias do Filho do Homem e não vereis. A ideia é, vocês vão querer que Jesus volte, essa é a ideia, que Jesus volte logo, porque vocês vão estar passando por tanta perseguição, por tanta dificuldade, que vocês vão desejar a vinda de Jesus, a sua segunda vinda. Só que ele diz que quando falarem, ei, olha aí, Jesus está voltando, Jesus voltou, olha lá, que eles não deveriam acreditar, porque quando Jesus voltar, ele dá a ideia de que será como um relâmpago, fuzilando, brilha a uma extremidade do céu, assim será no dia do Filho do Homem. E ele diz, então, que ele teria que passar também por aflições, por dificuldades primeiro, que ele sofreria antes de ele voltar. Então ele dá um breve lampejo de como seria a sua segunda vinda, e ele dá exemplos passados. Ele dá o exemplo de Noé e o exemplo de Ló. Noé, nós sabemos no começo de Gênesis, lá no capítulo de número 6, que a maldade havia se multiplicado pelo casamento dos filhos de Deus com os filhos dos homens, com as filhas dos homens. Então a maldade se multiplicou, e Deus falou que ia condenar ali a humanidade, que ia mandar o seu dilúvio e acabar com tudo. Então Deus achou graça em Noé. Então ali naquele período, o próprio Jesus diz aqui que eles comiam, eles bebiam,
davam-se em casamento, até então que veio o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. E foi do mesmo modo em Sodoma e Gomorra com Ló. Aquelas pessoas eram pessoas ímpias, eram pessoas que faziam aquilo que elas queriam, tinham relação com homem, mulher com mulher, eles queriam até abusar daqueles anjos que apareceram na casa de Ló. Então Deus resolveu dar o seu juízo ali, derramar, fazer chover enxofre naquele lugar. Então Deus salvou tanto a Ló quanto a Noé. E da mesma forma será quando Jesus voltar. As pessoas vão estar fazendo o que elas fazem normalmente, vivendo a vida delas de maneira tranquila, achando que está tudo bem, vivendo as suas práticas pecaminosas, mas vai chegar o dia que Jesus vai vir como um relâmpago e eles não vão perceber. Vai ser num estralar de dedos, ele vai aparecer e ele vai julgar a todos. Então ele dá até o exemplo da mulher de Ló, que ela ficou para trás, mas ele cita também no verso de número 34, que naquela noite, quando Jesus voltar, 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro deixado. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra deixada. Aqui as pessoas têm um entendimento errado sobre essa passagem, os dispensacionalistas, que tem a ideia daquele filme que eu acho que vocês já assistiram, que é Deixados para Trás, que as pessoas estão fazendo as suas coisas normais, seu trabalho, estão ali dirigindo um carro, estão no avião, e de repente as pessoas somem, porque eles acham que as pessoas vão ser tomadas, e as outras pessoas vão ficar, mas não é assim. A ideia é a mesma de Noé e de Ló, de que uma será tomada, uma vai entrar na arca, a outra vai se retirar da cidade, é a questão da salvação, e as outras serão deixadas para ficar no dilúvio, e também como Sodoma e Gomorra, para sofrer ali, que é a ideia da condenação. Então Jesus está falando sobre a questão da sua justiça, de quando ele viria julgar todas as coisas, porque vai chegar um tempo em que eles vão desejar a vinda do Filho do Homem, porque as coisas vão começar a apertar, a injustiça deste mundo, o pecado das pessoas. Então, ele diz uma parábola, para incentivar eles a orarem e perseverarem na fé. Então, a primeira lição que esse texto nos mostra é sobre perseverar na oração, e ele nos diz sobre o modo, como que nós devemos perseverar na oração, em meio ao mundo que está vivendo uma injustiça, um mundo de pecado. Qual é o modo, como nós devemos perseverar na oração e quais são as razões por que nós devemos então perseverar na oração? E logo no início Jesus diz uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmurecer-se. Então a primeira questão é, devemos orar sempre e sem reclamar. Isso parece meio óbvio, isso eu sei que eu tenho que orar sempre e sem reclamar. Mas nem sempre a gente ora deste modo. Nós entendemos que a oração é uma disciplina repetitiva, é algo que nós fazemos constantemente, mas a gente tem que entender que há uma diferença entre oração e um mantra. Eu não sei se você sabe o que é um mantra. É a ideia de que aquela pessoa repete alguma coisa, ela tem para ela que aquilo é bom, e ela fica repetindo de forma mecânica, diversas vezes. E nós entendemos até que a questão da reza, que é repetir, é algo mecânico. Mas a ideia é que a oração vai muito além da questão da repetição. A oração é a ideia de que nós estamos abrindo os nossos corações diante de Deus, falando com Ele, com o mais profundo do nosso Deus, colocando nossa alma diante dEle, se relacionando com Ele. E o problema é que nós, muitas das vezes, estamos orando de forma repetitiva, constante, sempre, só que é de forma mecânica, parece que é um mantra. A gente chega diante de Deus, Deus, obrigado por mais um dia, esse dia seja uma bênção. Deus, obrigado pelo alimento. No final da noite, Deus, obrigado pelo dia, foi uma bênção. E fica nessa vida de oração mecânica como um mantra. Não é algo que flui do fundo do coração, não é algo que é verdadeiro. Nós precisamos orar sempre de forma constante, mas não é algo mecânico, não é um mantra. E quando nós olhamos nos Salmos, nós vemos essa verdade. Os salmistas, a gente vê que eles expressam aquilo que estão no fundo da alma deles, diante de Deus. E a nossa oração deve ser assim. E não somente sempre
constante, mas deve ser sem reclamar, sem esmurecer-se. Não sei vocês, mas eu vejo pessoas, quando a gente fala, ora pela pizza aí, agradece, a pessoa fala, eu tenho que orar? Poxa. Ou às vezes a gente está num dia cansado e fala, nossa, eu vou ter que parar para orar, caramba, estou cansado, vou dormir aqui e amanhã eu oro a Deus. Muitas vezes nós fazemos isso, nós reclamamos de orar a Deus. Isso é um problema que nós não devemos ter na nossa prática, na vida de oração. Se nós quisermos perseverar na oração, o modo correto é sempre, de forma constante, não como um mantra, e sem reclamar. Às vezes nós estamos cansados, isso é verdade, mas a gente tem que entender que agora, como nós cantamos, que privilégio, é preciosidade, nós temos que aproveitar isso, orar a Deus, orar pelas diversas coisas que nós precisamos interceder, nós precisamos fazer isso. E quando nós olhamos para Jesus, Jesus era uma pessoa que orava e não reclamava, ele estava em constante oração, e as orações dele, quando nós vemos nos evangelhos, é do fundo do coração, é da sua alma. E quando nós olhamos para Cristo, nós vemos esse modelo de oração, constante, sem reclamar, desejoso de falar com Deus, de viver esse relacionamento, essa intimidade. Então a primeira questão sobre perseverar na oração é o modo constante, de forma que nós estejamos com o coração aberto diante de Deus e sem reclamar, sempre. E então ele apresenta algumas razões, que são duas. Por que então devemos orar sempre sem reclamar, nos tempos de dificuldades, de injustiça? Porque às vezes nós reclamamos, que tudo está ruim, tudo está complicado, mas Jesus apresenta duas razões pelas quais nós devemos então orar sempre e sem reclamar. Mas eu queria levantar algumas questões que às vezes nós fazemos. Por que eu vou orar sempre, sem reclamar, sendo que Deus talvez não escute as minhas orações? Porque parece muitas das vezes quando nós oramos que a oração bate no teto e volta. Nós achamos muitas das vezes que nossas orações não têm valor, porque Deus não responde. Por que então que eu vou orar? Qual que é o sentido nisso, de orar sempre, sendo que Deus não responde às minhas orações? Então, ele nos apresenta uma parábola, e ele usa dois personagens, o juiz e a viúva. O juiz, ele representa a Deus, e a viúva representa a nós. E esse juiz iníquo, como a gente pode falar? Como que Deus pode ser representado como alguém que é injusto, Mas nós vemos no Evangelho de João que ele faz isso duas vezes. Ele apresenta Deus como um estereótipo, um modelo de uma pessoa que não é muito boa. Lá no capítulo 11, se você olhar, tem a parábola do amigo persistente, que ele vai tocar na casa lá do seu amigo, que é um pai de família, e então ele está dormindo e ele não quer atender a porta, e ele fala, para de me encher o saco. Então, aqui no capítulo 14, lá no capítulo 14 e aqui no capítulo 18, nós vemos que Deus tem um estereótipo assim, meio não muito bom, representado pelo juiz. E temos a viúva, que somos nós perante Deus. E esse juiz, quando nós olhamos, não só aqui, mas no mundo, o juiz é um sinal do quê? Um sinal de justiça. O juiz tem uma função, que é o quê? Exercer justiça. Se ele não exerce justiça, ele não está cumprindo a sua missão. E quando nós olhamos aqui no período de Jesus, quando uma pessoa precisasse de alguém para que fizesse justiça para ela, ela tinha que ir à autoridade. Então dependia somente do juiz para exercer autoridade sobre aquela pessoa. Se o juiz não exercesse, então ela ficaria sem ter justiça sobre a sua causa. E nós vemos que esse juiz, ele é alguém que não teme a Deus. No verso 2 diz, ele não temia a Deus, ele não respeitava homem algum. Ele era um ímpio, ele estava pensando apenas aonde? No seu, quando a gente fala, a pessoa que gosta de, não sei se é a palavra, de, quando paga alguma coisa, ele sempre gosta disso. Ele gosta quando alguém vai diante dele para resolver a sua causa, ele gosta de propina, Essa é a ideia. Então, se a mulher quisesse algo, alguma justiça fosse exercida, ele precisava de algo.
mas ela não tinha nada. E essa questão da injustiça no mundo, nós não só vemos aqui nessa parábola e antigamente, ainda há essa questão da injustiça no mundo, em que as pessoas não exercem justiça da maneira como deveriam, as pessoas que têm autoridade. E quando nós vemos lá em Eclesiastes, Salomão, ele fala sobre essa verdade, lá em Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 16, diz assim: vi ainda debaixo do sol, que no lugar de juízo, no tribunal humano, que ali onde deveria exercer justiça, reinava a maldade. No lugar de justiça, que seria a casa de Deus, onde seria as pessoas que vivem, de acordo com a palavra de Deus, ele diz que ainda havia maldade. Isso é uma verdade. Nós vivemos num mundo de completa injustiça. No lugar onde deveria se exercer justiça, não se exerce. Então nós vemos a viúva, que era da mesma cidade que aquele juiz. Ela ia diante dele, porque ela tinha uma causa. E quando nós olhamos para a situação daquela viúva, o que era a viúva naquele período? A mulher, não comparada a hoje, mas lá antigamente, de forma extrema, ela precisava de um homem, ela dependia do seu marido, senão ela não sobreviveria. Então nós vemos o caso lá de Noemi, que quando o seu marido faleceu, o que ela fez? Ela voltou para os seus familiares, para a sua família, porque senão não teria quem sustentasse ela ou julgasse a causa dela por algum motivo. Então nós vemos que essa mulher não tinha quem julgasse a sua causa, ela não tinha ninguém, estava sem família, estava sem marido, ela estava sozinha. Então ela mesma ia diante do juiz para que ele julgasse a sua causa. Então ela vinha ter com ele, é a ideia de que ela ia de maneira repetida, sempre, dia após dia, ela batia naquela porta, fala: ei juiz, julga a minha causa contra o meu adversário. E era todo dia: juiz, eu preciso que você faça justiça, juiz, julga a minha causa. Então de maneira repetitiva ela ia ter diante daquele juiz para que ele julgasse a sua causa. E a ideia de julgar a causa é a ideia, não que era uma causa mínima, mas era algo extremamente fundamental para ela. Quando nós falamos de causas, há causas que não são necessariamente importantes. Às vezes nós queremos julgar algo que não tem tanto valor, podemos dizer assim. Nós queremos reclamar de alguém que pegou a vaga da gente no estacionamento do supermercado, e nós queremos exercer justiça, mas não. A ideia é de algo que era essencial para a vida, é algo primário. Ela precisava de algo que valia da vida dela, algo que tinha a ver com a existência dela, que ela não conseguiria dormir, ela não conseguiria talvez comer, ela não tinha talvez onde dormir, porque não é específico, a gente só pode especular. E ela estava com um problema muito grande, e era uma causa sincera, que ela precisava de ajuda, que alguém julgasse ela. E o texto nos diz que ele, no versículo 4, por algum tempo não a quis atender. E a ideia é que ele não quis, ele não ia e não pretendia atender ela de forma alguma. Então, ele era um juiz que precisava exercer autoridade, mas ele não exercia autoridade, não cumpria a função dele. E a mulher, ela precisava, aquela viúva, senão ela não saberia o que queria fazer da vida dela, e ela não tinha ninguém que fizesse aquilo por ela, e ela estava ali, batendo na porta dele: faz, juiz, alguma coisa por mim. E ele não ia atender ela. Mas então o texto diz: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então a causa dela era algo tão profundo, e eu queria que os irmãos, para que a gente entenda isso melhor, em Eclesiastes mesmo, no capítulo 4, no verso de 1 a 3, Salomão diz sobre isso, que há pessoas que estão passando por injustiça e ainda assim não há quem faça justiça por eles. Diz assim: vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse, vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. E ele chega a dizer que, pelo que tenho por mais felizes os que já morreram,
mais do que os que ainda vivem. Ele chega a dizer que há tanta maldade, tanta injustiça nesse mundo, que são mais felizes aqueles que não nasceram do que aqueles que estão vivendo no presente, neste mundo. E ele diz, porém, mais que uns e outros tenho por felizes aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. E essa viúva estava sendo oprimida, não tinha quem julgasse a causa dela. Então, esse juiz decide responder à causa dela. E o porquê que então ele decide responder à causa dela? É porque ele se sentiu, ele viu a causa dela e falou, ai meu coração, tadinha daquela viúva, não tem quem ajude. Não, foi por questão prática, para ela parar de encher o saco dele. Essa é a ideia que o texto nos traz, que para ela parar de me molestar. É a ideia, a expressão da ideia que eu não quero chegar ao ponto de que ela vai me deixar com o olho roxo, mas de forma metafórica. É a ideia de que tanto que ela está enchendo o meu saco, eu vou falar, vai, eu vou resolver sua causa, eu estou farto dela. É como uma goteira irritante que fica pingando lá e você quer parar com aquela goteira. Ou quando um filho ou um neto chega e fala, mãe, compra isso para mim, mãe, me dá isso, mãe, compra aquilo, vó. E aí, o que a gente faz? A gente dá. Mas é por questão prática, não é porque ele tinha uma bondade no coração dele, apenas por questão prática. Então, ele resolve julgar a causa dela. E quando nós olhamos para a causa dessa viúva, a questão do sofrimento, nós olhamos também para Jesus. Jesus diz no verso 17, no capítulo 17, no verso de número 22, no verso de número 25, que ele padeceria, que ele sofreria, antes da sua volta. E nós vemos que Jesus, ele sofreu de maneira injusta. Ele veio por uma boa causa, para morrer pelos seus eleitos, e ainda assim sofreu injustiça. E quando nós olhamos para essa viúva, nós precisamos entender que há injustiça nesse mundo, até as pessoas boas sofrem injustiça neste mundo. Então, as razões que nós vemos nessa parábola que Jesus nos apresenta, porque nós devemos orar sempre e sem reclamar, é porque há resposta na injustiça do mundo. Quando nós olhamos para o mundo, há injustiça, e cada vez mais terá injustiça, mas ainda assim na injustiça do mundo há uma resposta. As pessoas exercem a justiça, não porque elas são boas, ou porque elas estão fazendo para a glória de Deus, ou porque elas se compadecem das pessoas, não, apenas como esse juiz, muitas das vezes, por questão prática, e ainda assim as pessoas exercem justiça, como esse juiz. E tem um exemplo, que recentemente lançou uma série na Netflix, na verdade recentemente não, faz um bom tempo, que se chama Os Olhos que Condenam. Eu não sei se alguém já assistiu, mas conta a história de 5 adolescentes americanos que foram acusados injustamente de ter estuprado uma mulher lá no Central Park, e não foram eles, foi um homem que abusou dela, agrediu ela, e aquela mulher quase foi a óbito, ela foi salva, graças a Deus. Então os policiais ali pegaram aqueles meninos e acusaram aqueles meninos injustamente, e eles ficaram presos eles pegaram a pena de 5 a 15 anos, e então eles tentaram de tudo, para não serem acusados, mas apesar das provas, que na verdade não tinha provas, eles foram acusados mesmo assim. E a única maneira que aconteceu para que eles pudessem sair da prisão, não foi porque o juiz foi julgar a causa dele, não, eles iam pagar aquela pena, e eles só iam sair quando terminassem, esses 5 adolescentes, mas eles saíram um pouco antes. Por quê? Porque o homem que tinha feito o crime, ele estava preso, ele foi condenado perpetuamente, e ele resolveu então falar que foi ele. E então eles investigaram novamente, e eles viram que realmente tinha sido aquele homem. Então, porque um homem que tinha praticado tal injustiça com aquela mulher, resolveu contar, e aqueles meninos então foram soltos, porque se não fosse por ele contar, eles continuariam presos. Então a gente vê que há resposta ainda na injustiça do mundo. Essa é a primeira razão que o texto nos mostra, porque nós devemos orar.
sempre e sem reclamar. E talvez alguns de vocês, não tenham sofrido como essa viúva ou como esses adolescentes, mas você já passou por alguma injustiça na sua vida, seja no meio das suas amizades, com a sua família, no seu trabalho, alguém que agiu de má fé com você, e talvez você ainda não tenha, não ocorreu a justiça, ou já, todos nós passamos por injustiça neste mundo, e a questão é que há sim ainda justiça em meio a este mundo injusto. E então nós vamos para o auge dessa parábola, em que Jesus chega e diz: considerai no que diz este juiz. É como se estivesse dizendo para os discípulos: vocês ouviram essa parábola? O que o juiz disse? A ideia é que este juiz, por ouvir tantas vezes, repetidamente, a encheção de saco daquela viúva, e ouvia sempre, Deus também ouve as nossas orações, de forma repetida, constante, sempre Ele está de ouvidos atentos, ouvindo as nossas orações, quando nós pedimos para que Deus exerça a justiça, ou quando nós pedimos alguma coisa importante, algo primário para nós, na nossa vida, algo que é realmente importante, que nós colocamos diante de Deus. Então, há um contraste aqui. Primeiro, ele apresenta o juiz, falando que esse juiz é ruim, ele é ímpio, ele é injusto, e ainda assim fez justiça. Então agora ele fala sobre Deus. Ele fala no verso 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Se esse juiz faz justiça, Deus não fará justiça? Ele faz um contraste, trazendo a ideia de que pela maldade dele, ele faz justiça, mas Deus, ele é muitas vezes mais bom, ele é misericordioso. Então, pela sua bondade, a quantidade de que Deus é bom, questão quantitativa, por conta de tão bom que ele vai responder às suas orações. Então, a primeira razão é porque nós vemos que há injustiça nesse mundo, mas ainda assim há resposta, e há resposta na bondade de Deus, muitas vezes mais do que na injustiça deste mundo. Então, por que nós devemos orar a Deus? Porque nós sabemos que há resposta a esse Deus bom, quando nós nos colocamos diante dele, quando nós pedimos alguma coisa. Então, nós devemos ter esse entendimento de que nós devemos orar a Deus sabendo que Ele vai orar, que Ele vai responder às nossas causas, aos nossos problemas, às nossas dificuldades, porque muitas das vezes nós falamos, parece que Deus não escuta, mas Deus, Ele é bom, e Ele vai fazer justiça, Ele escuta as orações dos seus eleitos. Às vezes nós passamos por alguma situação que nós colocamos diante de Deus por um período, achando que Deus vai responder, e depois passa algum tempo, a gente para de orar, porque a gente fala, Deus não vai responder, mas Deus responde às nossas orações, lembrando sempre da soberania de Deus, da vontade de Deus. E é a mesma comparação do capítulo 11, quando aquele pai que não queria ajudar o seu amigo, ele fala que por conta da insistência do amigo, ele teria que responder, ajudar aquilo que ele pedia, ceder. E com Deus é a mesma coisa, quando nós colocamos as nossas causas diante dele, quando nós pedimos para algum membro da nossa família se converter, quando nós pedimos por emprego, ou por alguma doença, ou até mesmo pela nossa igreja, pelas mudanças, por vidas, por conversões, nós precisamos ter em mente que Deus responde às nossas orações, essa certeza, porque muitas das vezes nós não temos essa certeza, nós achamos que Deus não vai responder, mas se há resposta na injustiça do mundo, também há muitas vezes mais resposta na bondade de Deus. Por isso nós devemos perseverar na oração, e entender que o perseverar na oração, como eu disse no começo, está ligado à perseverança na fé. Então a segunda lição nessa noite é sobre perseverar na fé. Primeiro nós entendemos que devemos perseverar do modo correto, sempre, do fundo do nosso coração, não como um mantra, mas da forma correta e sem reclamar, e também sabendo que Deus há de responder às nossas orações, porque Deus, Ele é bom, Ele faz justiça aos seus escolhidos, aos seus eleitos.
E isso é um sinal de perseverar na fé. Então, esse texto está nos mostrando que há essa ligação. Mas, quando nós falamos sobre perseverar na fé, nós olhamos que há alguns sinais, e um desses sinais é a oração. Mas nós devemos perseverar na fé não somente na oração, mas na certeza de que Deus, Ele fará justiça. E o texto diz no verso 7, Deus fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los. Quando nós olhamos para essa parábola e a gente fala, poxa, se Deus vai responder às minhas orações, Ele vai exercer justiça para aqueles que o clamam, por que então Ele não exerce justiça, né? Por que então Ele não responde às minhas orações? A gente às vezes entra nesse conflito na nossa mente. Pô, a Bíblia fala que Deus vai responder para Ele julgar a minha causa, mas Ele não julga a minha causa, né? E às vezes a gente entra nessa contradição. E há dois questionamentos, né, em relação à maldade deste mundo, que a gente pode passar pela nossa cabeça, que é, então, se Deus, Ele é realmente bom, Ele é diferente desse juiz mau, por que então que Ele não acaba com todo o mal deste mundo? Por que Ele não extermina de uma vez com a maldade deste mundo? Se Ele é melhor, se Ele é mais justo, né? Ele é bom. Às vezes entra na nossa cabeça esse questionamento, por que Deus não acaba então com esse mal? Ele não faz justiça logo? E a segunda questão que pode entrar na nossa cabeça é, por que Deus então permite esse mal? Por que eu vou orar, sendo que Deus não faz justiça, não acaba com esse mal, e Ele permite o mal? Por quê? Primeiro, para a gente entender o porquê que Deus não acaba com a maldade do mundo, a gente precisa entender o depressa, no verso de número 8. Ele diz o seguinte, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando nós olhamos essa palavra no Novo Testamento, ela aparece 26 vezes, de formas similares. Traz a ideia de que Deus vai fazer algo, uma certeza, e que Ele já está fazendo, que já está acontecendo agora, no presente. E aí entra a ideia dos versos anteriores da parábola, a ideia do reino de Deus. O reino de Deus, ele é chegado, ele chegou não com aparência visível, mas invisível, dentro dos seus eleitos, dos seus escolhidos. E Deus, ele já exerce a sua justiça e exerce também, né, com o seu povo. De que maneira? Fazendo aquilo que é correto. Deus, ele já está fazendo algo. E às vezes a gente acha, pô, Deus não está fazendo nada. Não, mas Deus está fazendo. E também tem um propósito, porque ainda Ele não terminou, porque Ele não acabou com toda a maldade, com toda a injustiça. A gente vê lá em 2 Pedro, no capítulo 3, de número 8, que ele diz, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo, Ele é paciente, né, para convosco, não querendo que nenhum pereça, sendo que todos cheguem ao arrependimento, porque também Deus, Ele tem um propósito em meio ao sofrimento. Às vezes a gente pensa, poxa, tá, então Deus, Ele tem seu propósito, e quando a gente ora, a gente fala, poxa, eu estou orando para que Deus me responda, mas Ele não responde. Deus, Ele permite o mal, sendo que eu estou sofrendo aqui, né, porque Ele não faz algo. Mas é que Deus tem um propósito, Ele quer que nós cresçamos. Às vezes Deus não responde a nossa oração de imediato, porque Ele quer que nós busquemos Ele, mais e mais e mais e mais. Às vezes é esse o motivo. Às vezes o motivo do sofrimento, da injustiça que nós passamos, é para que nós amadureçamos, cresçamos na fé. Deus tem os seus propósitos, não é à toa que as coisas que acontecem nesse mundo acontecem. Deus tem um propósito, Ele tem um objetivo. E a segunda questão é, por que então que Deus permite o mal? Porque a questão não é porque Deus permite, né? Porque a maldade não é a culpa de Deus, a culpa é do homem. Nós invertemos o papel, nós colocamos Deus como réu e nós somos os juízes diante de Deus, falando, Deus, por que você não exerce sua justiça? Por que você não faz algo? Você não é um Deus bom? Você não é um Deus misericordioso? Por que você não faz algo? Vai deixar a gente sofrendo? E a gente bota a culpa diante de Deus. As pessoas fazem isso, só que a gente inverteu o papel. A culpa do mal, da maldade, não é de Deus, é nossa,
porque nós pecamos contra Ele. Então a maldade entrou no mundo por meio do pecado. E a questão é que nós somos réus, e Deus é o juiz, e Ele deve exercer a justiça mediante a maldade deste mundo. E a gente tem esse problema de inverter esses papéis, de botar a culpa em Deus, só que não, Deus ele tem um propósito, Ele é justo, e Ele vai exercer a sua justiça, e Ele vai fazer justiça aos seus eleitos. Ele já faz, Ele já exerce, e Ele fará ainda de forma absoluta na sua vinda, quando Ele voltar, que é a ideia dos versículos anteriores, né? Que Ele vai voltar, e Ele vai exercer a justiça, e uns serão tomados, mas outros serão condenados. Ele exercerá a justiça depressa. Quando Ele voltar, vai ser num piscar de olhos. E então, como nós olhamos para a palavra de Deus, vai ser naquele momento em que vai acontecer a justiça de Deus de modo completo e de modo absoluto. E apesar do sofrimento que nós passamos neste mundo, porque o verso de número 7 diz que os eleitos, eles clamam dia e noite, porque eles sofrem, eles passam por angústias neste mundo. No trabalho, muitas vezes o cristão é o que mais sofre, por estar naquele ambiente difícil, hostil, e passam por dificuldades, ou até mesmo na família, quando nós somos os únicos convertidos. O crente ele sofre, e o ímpio gosta de ver o crente sofrendo. E a questão é que os eleitos de Deus, eles clamam porque eles passam por injustiça, eles sofrem, e Deus não deixará que nenhum deles caiam, e ainda assim Ele vai exercer justiça quando Ele voltar. E ainda assim nós devemos perseverar nessa fé, entendendo que Deus vai exercer a nossa justiça. Devemos orar a Deus, como nós vemos em Abraão, quando Paulo fala em Romanos 4 sobre a fé de Abraão, que ele esperou contra a esperança. Nós devemos orar contra a esperança, porque muitas das vezes a gente não ora porque eu sei que Deus não vai resolver, Deus não vai responder, mas não, a palavra de Deus ensina ao contrário. Nós temos que orar, mesmo sabendo que parece que não tem esperança, mas há esperança, que o nosso Deus é um Deus de esperança. Por isso nós devemos perseverar na fé, porque Deus há de exercer a sua justiça. E a última questão que eu queria falar sobre perseverar na fé, antes de nós concluirmos, é sobre a fidelidade no ministério. Por fim, eu queria ler o verso de número 8, que diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé? Então a questão de Jesus ele não está nem um pouco preocupado se Deus vai exercer ou não justiça, porque ele sabe, Deus vai exercer a sua justiça, mas Jesus está preocupado com outra coisa, que é a fé do homem. Ele fala, Deus vai fazer justiça, fica tranquilo, sem demora, depressa. Mas a questão será que quando Jesus voltar, como ele diz no ensino escatológico aqui no verso de número 20 a 37, que quando ele voltar vai ser como nos dias de Noé e de Ló, e quando ele voltar, será que ele vai achar as pessoas que perseveram na fé? Será que ele vai encontrar isso? Essa é a preocupação de Jesus, porque talvez nós, eleitos de Deus, eu acredito que todos nós estamos aqui, nós não temos que viver como aquelas pessoas, o exemplo de Noé. Nós temos que viver com fidelidade a Deus, no ministério que nos foi dado, não como aquelas pessoas que viviam de qualquer forma, comendo, bebendo, vivendo a sua vida, desfrutando dos prazeres do mundo, e nem aí para as coisas de Deus, como nós falamos hoje na IBD, que há cristãos que acham que viver uma vida com Deus, ser cristão é uma vida sem sacrifício. Há dois tipos de Cristo, um para aqueles que querem viver a vida de qualquer forma, e aqueles que querem viver uma vida de forma sacrificial a Deus, mas não, e Cristo está preocupado com isso. Será que eu vou achar fé quando eu voltar? E então nós vemos o exemplo da mulher de Ló. A mulher de Ló, quando Deus ali tira Ló e a sua família, a mulher de Ló decide o quê? Ela decide voltar, ela decide ficar. A ideia da Bíblia que fala que ela olhou para trás, né, que ela voltou-se para trás, é que ela ficou naquela cidade, ela não saiu com aquela família, ela quis ficar vivendo aquela vida.
e ela sofreu condenação por conta disso. E a questão é, será que nós vamos ser como Noé e Ló, perseverarmos na fé, ou vamos ser como a mulher de Ló, escolher viver como aquelas pessoas que comiam, bebiam, davam-se em casamento e desfrutavam do prazer deste mundo, ou seremos como Noé e Ló e perseverarmos na fé? Essa é a preocupação de Jesus. E quando eu falo sobre fidelidade ao ministério, relacionado à perseverança na fé e à perseverança na oração, o que eu quero dizer com isso? O ministério não é só um ministério pastoral, não. Há diversos ministérios na nossa vida, que é o trabalho, a ideia de obra. Há os ministérios na igreja, o ministério de louvor, o ministério da palavra, de ensinar as crianças, temos a SAF aqui na igreja presbiteriana, o PH, a UPA, enfim, há diversos ministérios. Mas na nossa vida pessoal, nós temos os nossos ministérios. Pais têm os ministérios de educarem os filhos, de ensinarem os filhos. Nós temos o nosso trabalho, algum ministério para exercer. Os filhos têm que obedecerem aos pais. Então, a ideia de perseverar na fé, sendo fiel aos ministérios que Deus nos dá, em cada área da nossa vida, nós vivemos de acordo com a vontade de Deus, daquilo que a palavra de Deus nos ensina. E isso está ligado à oração também. Por como a gente sabe se uma pessoa ela está sendo fiel ao seu ministério, seja na igreja ou seja fora da igreja? Quando ela tem uma vida de oração. Quando nós estamos servindo aqui no louvor, como eu sei que eu estou sendo fiel? É só vir tocar? É muito além. É orar por isso, colocar diante de Deus. Quando a gente tem o ministério aqui dos jovens da igreja, a gente tem que orar por isso. Isso demonstra que eu estou sendo fiel, mostra que eu estou perseverando na fé, crendo que Deus vai fazer algo por meio daquele ministério. E a mesma coisa na nossa família, nos nossos no caso nosso, não, no meu que eu não tenho, nos de vocês. A questão de orar pelos nossos filhos é um compromisso dos filhos orarem pelos pais. A questão é essa: será que nós estamos perseverando na fé? Ou nós estamos sendo como aquela mulher de Ló, vivendo os prazeres deste mundo, vivendo uma fé equivocada, orando da forma equivocada, sem perseverança alguma? A questão é que Jesus está nos chamando a atenção. Nós temos que perseverar na oração e na fé por um motivo, em meio a toda essa injustiça do mundo, sabendo que Ele vai responder às nossas orações, que Ele vai exercer a sua justiça, mas para mostrar a minha fidelidade a Ele, que eu realmente fui alcançado pela graça dEle, e então eu vou perseverar na oração e na fé. Então que a gente entenda essa verdade e coloque em prática, porque nós sabemos que não é fácil a vida de oração, não é fácil perseverar na fé, vendo as dificuldades, as injustiças deste mundo, como nós vemos ali na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, pessoas que não fizeram nada, estão perdendo filhos, parentes, pais, porque um presidente que é ali no seu orgulho, na sua autoritividade de poder, que era aquela terra, só por isso, nada mais. É a injustiça deste mundo. Ainda assim nós temos que crer e perseverar na fé. Vamos orar a Deus. Senhor, nós queremos agradecer mais uma vez pela sua palavra, que nos traz ensinamentos preciosos, que nos trazem vida, que nós possamos entender essa realidade, Deus, que nós vivemos num mundo que não é um mundo bom, é um mundo mau, onde o pecado, Deus, transborda, Deus, e que a injustiça prevalece, Deus. E nós sabemos que naquela cruz, quando você veio aqui, o Senhor viveu entre nós, Jesus, e morreu naquela cruz, o Senhor veio trazer o seu reino, Deus. O Senhor venceu a morte para nos trazer justiça, Deus, nos tornarmos justos dos nossos pecados, mas também para trazer justiça, exercer ela por meio da tua igreja, Deus. Nós sabemos que o Senhor já faz, o Senhor já exerce, Deus, e que nós possamos crer de maneira verdadeira, que quando o Senhor voltar, o Senhor exercerá a justiça de forma completa, Deus, e que olhando as dificuldades, a injustiça deste mundo, não desanimemos na oração, Deus. Coloca no nosso coração o Espírito, Deus, que vai orar sempre, com o coração aberto, Deus, colocando diante de Ti todas as nossas dificuldades, tendo a certeza, Deus, de que o Senhor vai nos responder, e sem reclamar, Deus, apesar das dificuldades,
que nós possamos perseverar na oração, que nós possamos perseverar também na fé, Deus, naquilo que o Senhor nos colocou, Deus, para servir, Deus, seja na igreja ou fora da igreja, Deus, como pais também para cuidar dos nossos filhos, Deus, ou como alguém que está numa família que é descrente e nós somos os únicos crentes, que nós possamos entender essa responsabilidade que o Senhor colocou em nossas mãos. Cada um de nós temos as nossas vidas particulares e cada um de nós temos um ministério específico a exercer, Deus, dentro e fora da igreja, e que nós possamos ser fiéis a eles, Deus, colocando sempre diante de você em oração, Deus, que esse seja uma verdade em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, incomode o nosso coração, que nós possamos viver essa verdade. É o que nós te pedimos, agradecidos por tudo que o Senhor já tem feito por nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, agora nós temos, antes de terminarmos o culto, mais um louvor com o coral. Queria chamar os irmãos à frente.
Bom, queria dar alguns avisos antes de nós finalizarmos o nosso culto. Lembrando que o pastor Tom, todo terceiro domingo, está na igreja da Penha e hoje não está conosco por conta disso. Queria também perguntar aos irmãos sobre os formulários que eu entreguei para que pudessem ser preenchidos, para que a gente atualizasse os cadastros da igreja. Se você já preencheu, já respondeu, tudo bem, mas se você ainda não preencheu, não respondeu, você pode me chamar no WhatsApp, mandar uma mensagem, ou para pegar o papelzinho ali no final. E você também que não assiste, se você ainda não preencheu esse formulário, você que é membro da igreja, fale comigo, me chame no WhatsApp, eu vou te mandar quais são os dados que você precisa preencher. Isso é muito importante porque nós precisamos ter os dados, né, corretos. Como já foi dito, alguns dados estão errados, né, da antiga planilha que nós tínhamos, e nós precisamos atualizar os dados. Bom, queria avisar também, agora que nós começamos um PG de jovens na casa da irmã Maria Antônia, e nós já demos início, e será às terças-feiras ou às quintas-feiras, ainda nós estamos decidindo, mas se você tem algum familiar, algum conhecido jovem, você também pode falar para ele participar da reunião de jovens, que é bênção demais. E também nós teremos neste sábado a reunião dos jovens às 7h30, e lembrando que no sábado também nós teremos o nosso evangelismo no período da manhã, no dia 26, será das 8h30, né? Nós chegaremos aqui, vai ter o café, as explicações, e depois nós sairemos pelo bairro de Vila Esperança para evangelizar até ali por volta da 12h30. E no domingo, lembrando que nós temos um projeto chamado Saciando a Sede, e que os irmãos participem, né? Nós vamos estar ali na frente da igreja, colocar ali um galão de água, limonada, e enquanto as pessoas passam, nós vamos servir, oferecer e aproveitar e levar as boas novas para aquelas pessoas. E também lembrando que toda quarta-feira nós temos a nossa reunião de oração, 8h30, via Google Meet. Eu encorajo os irmãos a participarem, porque é momento de nós perseverarmos na oração, como foi dito. Às vezes a gente fala, pô, cheguei cansado do trabalho, não estou com tempo, tenho coisa para fazer, mas é sempre bom nós tirarmos um tempo de oração. Talvez você não possa estar toda quarta-feira, mas tire um tempo, às vezes, de participar, porque isso é precioso, é um privilégio para nós. Bom, é isso, meus irmãos. Agora, no momento de pós-lúdio, que você coloque diante de Deus aquilo que foi dito e qual vai ser a sua postura e sua atitude, né? O que você vai fazer quando sair daqui com aquilo que foi dito. Vamos então ter nosso momento de pós-lúdio.